O homem mais poderoso do futebol brasileiro reage com descaso e deboche às acusações de corrupção. Essa semana, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, deu declarações bombásticas, recheadas de palavrões. Palavrões. O Domingo Espetacular pede desculpas por permitir que tudo isso apareça na tela. Em respeito a você, vamos borrar parte dos textos em que eles aparecem. E não vamos pronunciar nenhum palavrão. Mas é importante que você saiba que os palavrões existem porque eles revelam Ricardo Teixeira. Um homem capaz de falar 23 palavras chulas numa única entrevista. Nós selecionamos apenas algumas delas para que você entenda melhor quem é esse homem. Ricardo Teixeira é o presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, há 22 anos. Ele decide qual, quando, onde os times vão jogar e a que horas. Tem influência de peso na decisão sobre qual emissora vai transmitir os jogos do Brasileirão. Manda na seleção. O que você gostou? Escolhe os jornalistas que podem entrevistar os jogadores. O principal foi manter essa continuidade de bons jogos. Comanda o comitê que organiza a Copa de 2014 no Brasil. Enfim, ele é o dono da bola. E é um homem cercado de acusações de corrupção. A entrevista de Ricardo Teixeira, à revista Piauí, deixou os brasileiros perplexos. Ele confessa, por exemplo, como protege a Globo e como a Globo protege. É a mão que lava a outra. E ele não dá a menor bola para as denúncias de corrupção. Não dar a menor bola, para usar uma expressão educada. Com Ricardo Teixeira é diferente. Leia você mesmo. Logo depois, ele diz que só vai ficar preocupado se as denúncias saírem no Jornal Nacional. Quanto a isso, ele está tranquilo, porque as denúncias não saem no Jornal Nacional. E você vai entender melhor por quê daqui a pouco. Ricardo Teixeira só se importa com o que sai na Globo e despreza as denúncias. Olha só, diz que tudo é coisa da mesma patota. UOL, Folha, Lance, ESPN, que repetem as mesmas... Desculpe, outro palavrão. O editor-chefe do jornal Lance conversou com a Record. A melhor forma de você conhecer o caráter de uma pessoa é quando a própria pessoa revela o seu pensamento. Esse festival de baixarias, de palavras de baixo calão, de arrogância, de deboche das instituições, são um retrato cru do que é o Ricardo Teixeira. Mas os números negativos não impediram... Mas e a Globo? Será mesmo que a Globo nunca falou mal de Ricardo Teixeira? Já! Outro parente de Teixeira recebeu ajuda financeira com dinheiro da CBF para a campanha política de 98. Mas isso foi há 10 anos. Era só uma briga de casal. E para humilhar a Globo, Ricardo Teixeira usou artilharia pesada. Ele conta na entrevista, marcou um jogo do Brasil contra a Argentina bem no horário nobre. Veja o que ele diz. Desmontava a programação da Globo. 2 novelas e o Jornal Nacional, com o jogo da seleção bem no meio. Você sabe o que isso significa? Isso significa mexer com a audiência e o faturamento da Globo. A jornalista que assina a reportagem comenta: nunca mais a Globo falou mal dele. A reportagem sobre Ricardo Teixeira foi feita aqui na Europa. A repórter acompanhou o presidente da CBF na eleição do presidente da FIFA. E essa eleição foi cercada de muita denúncia de corrupção. Corrupção
na FIFA e de Ricardo Teixeira. A jornalista contou que a Globo estava lá. Gravou com Ricardo Teixeira, mas... apesar de todas as denúncias sobre corrupção e suborno, a Globo não fez nenhuma pergunta sobre esse assunto. Quem é que manda na seleção? É ele ou é a Globo? Ele. Ele e a Globo, né? São todos da mesma laia. Da mesma laia. Eu faria do mesmo saco os caras. Do jornalista inglês, ele fugiu. Hello, Mr. Teixeira. Could we talk to you, please? Did you take your bribes through the Salud Company? Mr. Teixeira? Oh, dear. O jornalista inglês Andrew Jennings é uma pedra no sapato de Ricardo Teixeira. Ele trabalha para a respeitada BBC de Londres e descobriu que Ricardo Teixeira é investigado pela Justiça da Suíça por supostamente receber propinas de uma empresa de marketing esportivo. Teixeira teria recebido 9,5 milhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 16 milhões de reais. O dinheiro iria para uma empresa de fachada na Europa, a Sanud, e de lá irrigaria as contas de Ricardo Teixeira. Andrew Jennings esteve em São Paulo há poucos dias e falou com o repórter Luiz Carlos Azenha. Jennings disse que a Sanud era uma mãe para Ricardo Teixeira. This foreign company kept lending money to Mr. Teixeira's company. How kind. Especially as they didn't seem to want the money back. Agora leia o que Ricardo Teixeira diz quando lhe perguntam sobre dinheiro. A média é mais ou menos de um palavrão por frase. Professor, o Ricardo Teixeira, nessa entrevista, diz que como a CBF não recebe recursos públicos, nem subsídios, nem vantagens diretas, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso é algo muito grave, porque há um princípio constitucional de liberdade de imprensa e o direito de todos de acesso à informação, obviamente, impõe responsabilidades e critérios públicos e iguais para todos os meios de produção de informações. Ofir Cavalcante é presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele explica que ser empresa privada não significa ter licença para fazer o que quiser. Eu sou o rei, eu posso, eu faço, eu aconteço. Ora, isso é lamentável, isso é voltar a uns tempos da tirania, é voltar a uma ditadura que não existe. Ninguém numa democracia pode ter esse tipo de postura. A vida financeira e privada de Ricardo Teixeira vão muito bem. Muito melhor do que o salário dele justifica. O Jornal da Record entrevistou recentemente o jornalista Juca Kfouri. Ele hoje em dia deve estar ganhando coisa de, na folha da CBF, 70, 80 mil reais por mês. Obviamente que os bens dele não são compatíveis com o que ele ganha de salário da CBF. Ricardo Teixeira seria dono desta casa na Praia do Canto, em Búzios, no litoral do Rio. Uma maravilha. Tem outra casa de 600 metros quadrados num condomínio de Delray Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Tem essa propriedade no condomínio fechado de Itanhangá, na zona oeste chique do Rio. A menina dos olhos dele é esta mansão rural, uma fazenda no topo da colina, onde Ricardo Teixeira passa fins de semana. A reportagem conta que enquanto falava com a jornalista, Ricardo Teixeira atendia um telefonema muito importante. Antes de pagar a conta, Teixeira falou pelo telefone com Evandro Guimarães, o lobista da Globo em Brasília. O que Evandro Guimarães queria com o presidente da CBF? Eles trocaram ideias sobre inseminação de bovinos. Não é à toa que Ricardo Teixeira só fala como dono e não presidente da CBF. Veja um exemplo. Ele diz: eu tenho 120 milhões em caixa. João Avelange foi sogro
e sempre mentor de Ricardo Teixeira. Avelange presidiu a FIFA por 24 anos e também é acusado de receber propina. Avelange também dá entrevista à mesma revista. Ele diz que a Copa vai ser aberta em Minas, e vai ser aberta em Minas porque Ricardo Teixeira é mineiro e é amigo do ex-governador de Minas, Aécio Neves. Ou seja, a Copa vai ser onde o Ricardo Teixeira quiser. O jornalista inglês Andrew Jennings diz que o Brasil deveria aproveitar a oportunidade para se livrar de Ricardo Teixeira antes da Copa. Look, Brazil is now completely free of dictatorship years. We have free elections, we have a booming economy, we're dealing with poverty, we're doing good things, we're players on the international stage. Look, and what we're going to be saying internationally is, and Brazil could say, how dare you? How dare you hold your nose at us? Because you keep Teixeira on. Ricardo Teixeira tem ódio da imprensa. Só gosta da Globo. Veja só. Olha como a imprensa brasileira é. E dá-lhe palavrão. E xingamento. A imprensa brasileira é muito vagabunda, ele diz. Ele também fala da Record. Quanto mais tomo pau da Record, fico com mais crédito na Globo. A imprensa no nosso país é livre, a Record faz um grande trabalho. Eu tenho certeza que, acho que ele não pensou nesse tipo de absurdo que ele disse. Ricardo Teixeira promete vingança na Copa de 2014. Eu lhe pergunto, ele tem esse direito? Paulo Henrique, isso é muito grave. E é muito grave porque ninguém no Estado Democrático de Direito tem direito de retaliação, muito menos quando se trata de uma matéria de interesse público. O Ricardo Teixeira é mal feito pica-pau e resolveu se vingar da Record. A Record vai transmitir com exclusividade os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, agora a partir de outubro. E a seleção olímpica de futebol, com Neymar e Ganso, poderia disputar o PAN. Mas o Ricardo Teixeira vai mandar a seleção sub-17, com aqueles garotos que não têm nem barba ainda. Agora, imagine se a exclusividade fosse da Globo. O Galvão Bueno ia transmitir um jogo da seleção sem o Neymar e o Ganso? A decisão de levar a seleção sub-17 para o PAN de Guadalajara pode atrapalhar a conquista de um sonho para o Brasil. A primeira medalha olímpica em Londres no ano que vem. O México já convocou seu time olímpico para Guadalajara. A Argentina, o Paraguai e o Uruguai também vão entrar em campo com a força máxima. O Brasil, que não precisa respeitar os torcedores, não. Ricardo Teixeira é muito mau. Em 2014, eu posso fazer a maldade que for. A maldade mais elástica, mais impensável, mais maquiavélica. Não dar credencial, proibir acesso, mudar horário de jogo. E sabe o que vai acontecer? Nada. Se ele cumprir as ameaças, apenas a parceira Globo vai ter o direito de transmitir informações sobre a seleção brasileira e a Copa do Mundo. Quantas parcerias como essa a Globo ainda esconde?